Existe um erro espiritual que faz muita gente crer em Deus e continuar exatamente no mesmo lugar. A pessoa ora, confia, fala de fé, mas transfere para Deus decisões que já são responsabilidade dela. Isso não é novo. No deserto, o povo de Israel, recém-liberto do Egito, estava encurralado, com o passado atrás e o medo à frente, quando o impossível aconteceu e o mar se abriu numa única noite. A libertação foi real, o caminho ficou claro e a promessa estava viva. Poucos dias depois, a primeira dificuldade apareceu e tudo travou outra vez. Deus tinha feito a parte dele com clareza absoluta. Quando a fé vira desculpa para não avançar e a responsabilidade é sempre empurrada para Deus, o que realmente está impedindo a mudança? O ciclo começa quando a libertação acontece, mas a mentalidade permanece a mesma. No deserto, o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito depois de anos de escravidão. Eles viram o mar se abrir, atravessaram a pé e deixaram para trás aquilo que os prendia. Não havia dúvida sobre quem tinha feito aquilo. Deus tinha agido de forma clara, pública e impossível de negar. Ainda assim, poucos dias depois, o primeiro problema foi suficiente para revelar algo que o milagre não tinha resolvido. O medo continuava governando as decisões. 3 dias após atravessarem o mar, a água faltou. Não era uma ameaça real de morte imediata, mas foi o bastante para gerar murmuração. O mesmo povo que tinha visto o impossível começar a acontecer, começou a questionar por que tinha saído do Egito. O passado, que antes era opressor, passou a parecer seguro. A escravidão era dura, mas previsível. A liberdade exigia confiança e responsabilidade. É exatamente nesse ponto que o ciclo começa a se formar. Deus já tinha feito a parte dele, mas o povo ainda não tinha assumido a própria. O padrão se repetiu ao longo da caminhada. Sempre que surgia uma dificuldade, a reação não era avançar confiando, mas reclamar olhando para trás. Quando a promessa parecia distante, o discurso mudava. Deus continuava presente, sustentando diariamente, mas a postura do povo permanecia a mesma. Eles caminhavam fisicamente, mas emocionalmente continuavam presos ao Egito. O deserto não era apenas um lugar geográfico, era o reflexo de um conflito interno não resolvido. Esse ciclo não se mantém por falta de fé declarada. O povo de Israel acreditava em Deus. Eles falavam dele, reconheciam seus feitos e dependiam da provisão diária. O problema não era incredulidade aberta. Era uma fé que não se traduzia em responsabilidade. Confiavam o suficiente para pedir ajuda, mas não para obedecer quando a obediência exigia romper com o medo. Cada dificuldade se tornava uma justificativa para não avançar. Cada atraso reforçava a sensação de que permanecer parado era mais seguro do que seguir adiante. Com o passar do tempo, o ciclo se aprofundou. A promessa continuava sendo mencionada, mas cada vez mais distante da experiência real. O deserto deixou de ser um lugar de passagem e se tornou morada. Não porque Deus tivesse mudado de ideia, mas porque o comportamento do povo não mudou. A expectativa sem transformação gerava frustração. A frustração alimentava a murmuração. A murmuração fortalecia o medo. E o medo paralisava qualquer tentativa de mudança. O resultado era uma caminhada longa que não saía do lugar. Esse padrão não pertence apenas àquela geração. Ele se repete toda vez que alguém reconhece o agir de Deus no passado, mas se recusa a assumir responsabilidade no presente. A pessoa sabe que Deus já fez muito, sabe que foi sustentada e livrada, mas usa essa mesma verdade como justificativa para não enfrentar decisões difíceis agora. A fé vira memória confortável, não força de transformação. O passado vira prova de que Deus é bom, enquanto o presente revela a dificuldade humana de responder a essa bondade com mudança prática. O ciclo se sustenta porque não parece errado à primeira vista. Não há rebeldia explícita. Não há rejeição aberta a Deus. Há adiamento constante. Há justificativas bem construídas. Há uma espera que nunca se transforma em movimento. Deus continua guiando, sustentando e apontando caminhos, mas não decide no lugar de quem precisa decidir. Não obedece no lugar de quem precisa obedecer.
não amadurece no lugar de quem insiste em permanecer no mesmo padrão. A dor volta sempre do mesmo jeito, não como punição, mas como consequência. Ela retorna porque o ciclo não foi rompido. Enquanto a pessoa espera que Deus faça o que já deixou claro que cabe a ela, a vida espiritual entra em repetição. Muda o cenário, muda o problema, mas o núcleo permanece o mesmo. A pergunta começa a se impor com mais força. Se Deus já abriu o caminho, já mostrou a direção e já deixou claro o próximo passo? O que mantém alguém parado no mesmo lugar por tanto tempo? A desculpa espiritual surge quando a pessoa percebe que precisa mudar, mas prefere explicar a própria estagnação com palavras bonitas. No deserto, o povo de Israel não negava Deus, não rejeitava sua presença e não questionava seus milagres. Ainda assim, quando a responsabilidade de avançar aparecia, a linguagem espiritual entrava em cena para aliviar o peso da decisão. A fé começava a ser usada não como resposta, mas como justificativa. Sempre que surgia um problema concreto, a reação seguia o mesmo roteiro. Em vez de assumir a postura necessária para atravessar a dificuldade, o povo murmurava. Não murmurava dizendo que Deus não existia, mas dizendo que talvez o caminho tivesse sido precipitado, que o risco era alto demais, que a situação no Egito, apesar de ruim, ao menos era conhecida. A desculpa espiritual funciona exatamente assim. Ela transforma medo em prudência, insegurança em espera e passividade em falsa confiança. O discurso parece maduro, mas o resultado é sempre o mesmo, nada muda. No deserto, a direção nunca foi confusa. A nuvem se movia, o caminho era indicado e a promessa era clara, conhecida. Mesmo assim, o povo preferia permanecer parado quando avançar exigia romper com padrões antigos. A desculpa espiritual não dizia "não vamos", dizia "ainda não é o momento". Ela não soava rebelde, soava responsável. Com o tempo, essa linguagem criou uma sensação perigosa de espiritualidade ativa, quando, na prática, o comportamento permanecia exatamente igual. Deus continuava sendo citado, mas a obediência era adiada. Esse padrão se repete hoje de forma quase idêntica. A pessoa ora, lê a Bíblia, reconhece que Deus é bom e afirma confiar nele, mas usa essas mesmas práticas como abrigo para não enfrentar decisões que já estão claras. Diz que Deus conhece seu coração, mas evita corrigir hábitos que continuam produzindo os mesmos resultados. Afirma confiar no tempo de Deus, mas não se prepara, não se posiciona e não ajusta atitudes. A desculpa espiritual cria um espaço confortável onde a consciência é acalmada, mas a vida permanece travada. O perigo dessa postura não é imediato. A pessoa não sente que está errando de forma grave. Pelo contrário, sente-se protegida espiritualmente. Acredita que está sendo paciente, submissa e prudente. Com o passar do tempo, porém, os frutos começam a aparecer. Os mesmos conflitos retornam, as mesmas frustrações se acumulam e a promessa continua distante. A fé passa a explicar o atraso, não a impulsionar o avanço. O discurso permanece bonito, mas o caminho não sai do lugar. No deserto, a desculpa espiritual teve consequências claras. Não porque Deus puniu o povo de forma arbitrária, mas porque a postura adotada impediu o cumprimento da promessa no tempo certo. Cada justificativa reforçava o medo. Cada adiamento fortalecia a insegurança. Cada murmuração normalizava a estagnação. O povo continuava caminhando fisicamente, mas espiritualmente permanecia no mesmo ponto. A linguagem espiritual sustentava o ciclo, mantendo a aparência de fé enquanto enfraquecia a responsabilidade pessoal. Existe um momento em que a fé precisa deixar de ser apenas discurso e se tornar resposta prática. Quando isso não acontece, a espiritualidade vira um verniz que encobre a resistência interna. A pessoa se acostuma a explicar tudo espiritualmente, mas não assume a parte que lhe cabe. A desculpa se torna tão refinada que passa despercebida até pela própria consciência. A fé deixa de confrontar e passa apenas a consolar. Não corrige, apenas justifica. Não chama para mudança, apenas oferece alívio emocional temporário. A mentira espiritual mais perigosa
não é negar Deus, mas usar Deus como argumento para permanecer igual. Quando a fé vira desculpa para não avançar, ela perde sua função original. No deserto, Deus não escondia o caminho, mas o povo insistia em olhar para trás. Hoje, Deus não deixa de falar por princípios, mas muita gente escolhe não responder a eles. Enquanto a pergunta continuar sendo quando Deus vai agir, a desculpa espiritual continuará operando. A mudança começa quando a pergunta muda para algo mais honesto. Por que eu continuo adiando o que já sei que preciso fazer? O confronto começa quando a fé deixa de ser um discurso confortável e passa a expor o que realmente está travando o avanço. No deserto, houve um momento em que não dava mais para culpar o Egito, o caminho ou as circunstâncias. O povo de Israel já tinha visto milagres suficientes para saber que Deus era poderoso e presente. A promessa estava diante deles, a direção era clara, e ainda assim a resistência continuava. É nesse ponto que a fé se transforma em espelho. Um espelho incômodo, porque revela que o problema não está no que Deus não fez, mas no que o ser humano insiste em não fazer. Enquanto havia incerteza aparente, a terceirização funcionava. Sempre que algo parecia confuso, o povo conseguia se esconder atrás de explicações espirituais. Mas quando a direção se tornava clara, quando avançar exigia uma resposta objetiva, a desculpa perdia força. No deserto, não faltaram sinais. A nuvem indicava o caminho. A provisão vinha diariamente, e a promessa era repetida. O confronto nasce exatamente aí, quando Deus já falou o suficiente e a pessoa continua esperando por algo novo para justificar a própria paralisia. Esse momento desmonta o auto-engano. A pessoa começa a perceber que tem usado a fé como argumento para adiar decisões que já deveriam ter sido tomadas. Ela reconhece que sabe o que precisa mudar, mas tem evitado encarar o custo dessa mudança. O confronto não surge para acusar, mas para alinhar. Ele não destrói a fé, ele a purifica. Retira dela o excesso de justificativas e devolve sua função original, gerar obediência consciente. No deserto, o confronto foi duro porque expôs uma contradição profunda. O povo dizia confiar em Deus, mas não confiava o suficiente para avançar quando a promessa exigia coragem. Queriam os benefícios da libertação, sem assumir a responsabilidade da maturidade. Queriam a presença de Deus, mas sem o desconforto da transformação. O confronto revela que não existe neutralidade espiritual. Permanecer parado quando Deus chama para avançar também é uma decisão, e toda decisão produz consequências. Esse confronto não acontece apenas em grandes momentos, mas nas escolhas pequenas e repetidas do dia a dia. Ele aparece quando a pessoa percebe que continua reagindo do mesmo jeito, mesmo depois de tantas orações, mensagens e experiências espirituais. Surge quando ela se dá conta de que sua fé se tornou previsível, confortável e incapaz de gerar mudança prática. O confronto faz uma pergunta simples e direta. Por que você continua esperando que Deus faça o que ele já deixou claro que é sua responsabilidade? Há uma verdade que precisa ser encarada com honestidade. Deus não substitui a obediência humana. Ele não amadurece no lugar de ninguém. Ele não enfrenta medos internos por quem se recusa a crescer. Quando a fé tenta ocupar esse lugar, ela se torna distorcida. Passa a ser usada como proteção contra a própria consciência. O confronto desmonta essa lógica, porque mostra que confiar em Deus não significa se isentar de agir, mas agir alinhado com aquilo que ele já revelou. No relato bíblico, a consequência desse confronto foi evidente. Aqueles que insistiram em terceirizar responsabilidades permaneceram presos ao mesmo ciclo. Aqueles que assumiram a própria parte romperam com o padrão. Não havia diferença na promessa, nem no Deus que serviam. A diferença estava na postura. O confronto separa exatamente isso. Não quem crê e quem não crê, mas quem responde e quem se esquiva. Ele deixa claro que a fé que não se traduz em ação acaba se tornando apenas uma narrativa que explica a estagnação. Esse é o ponto de maior tensão da história, porque não há mais espaço para justificativas confortáveis. A pergunta deixa de ser se Deus pode e passa a ser se a pessoa quer. Não é sobre capacidade divina, é sobre disposição humana.
O confronto não encerra a esperança, ele a reposiciona. Ele mostra que a mudança não começa no céu, mas no momento em que alguém decide parar de empurrar responsabilidades para Deus e assumir diante dele a parte que lhe cabe. É nesse ponto que o ciclo começa a perder força e a ruptura se torna possível. A ruptura começa quando a pessoa entende que fé não é apenas acreditar que Deus pode, mas responder ao que ele já disse. No deserto, o povo de Israel não precisava de novas promessas, nem de mais sinais extraordinários. Eles já tinham visto o suficiente para saber quem Deus era e o que ele podia fazer. O que faltava não era revelação, era posicionamento. A ruptura não aconteceu quando o medo desapareceu, mas quando alguns decidiram não ser mais governados por ele. Esse é o ponto em que a fé deixa de ser passiva e passa a se tornar prática. Ruptura não é emoção momentânea. Não é um dia inspirado, nem uma decisão tomada sob impacto. É um realinhamento interno que começa de forma silenciosa e se manifesta em atitudes consistentes. No deserto, avançar significava confiar na direção, mesmo quando o terreno parecia hostil. Seguir mesmo sem total previsibilidade e abandonar a segurança falsa do conhecido. A fé com ação não espera que todas as condições sejam ideais. Ela entende que obediência vem antes da confirmação. Esperar sentir segurança para agir é, muitas vezes, a forma mais sofisticada de permanecer parado. O primeiro sinal da ruptura é a mudança de linguagem interna. A pessoa para de explicar sua estagnação com frases espirituais e começa a confrontar a própria postura. Em vez de perguntar apenas quando Deus vai agir, passa a questionar o que precisa ser ajustado, cortado ou enfrentado. Essa mudança não acontece diante das pessoas, mas no íntimo. É quando alguém reconhece que Deus já falou o suficiente para que o próximo passo seja claro. Não é sobre fazer tudo de uma vez, mas sobre parar de adiar o que já está evidente. O segundo sinal da ruptura é a ação concreta. No deserto, isso significava caminhar quando a nuvem se movia, mesmo que o destino ainda não estivesse totalmente visível. Hoje, a lógica é a mesma. Fé com ação se expressa em decisões práticas que interrompem o padrão antigo. Pode ser encarar uma conversa que vem sendo evitada, reorganizar áreas negligenciadas da vida, abandonar hábitos que sustentam o mesmo ciclo ou assumir compromissos que exigem disciplina e constância. Essas ações não são espetaculares, mas são decisivas. Elas sinalizam que a fé deixou de ser discurso e passou a ser resposta. O terceiro sinal da ruptura é a constância. Muitos até iniciam mudanças, mas poucos sustentam uma nova postura ao longo do tempo. No deserto, não bastava avançar um dia. Era preciso manter a decisão nos dias seguintes. A fé que rompe ciclos entende que haverá dias de cansaço, dúvida e resistência interna. Mas não usa isso como justificativa para recuar. Ela aprende a caminhar mesmo quando a emoção não acompanha, porque a decisão já foi tomada. Esse tipo de fé não depende de motivação constante, mas de compromisso com a verdade. A diferença entre fé passiva e fé com ação se torna evidente nesse ponto. A fé passiva espera que as circunstâncias mudem para então obedecer. A fé com a ação obedece para que as circunstâncias possam mudar. No deserto, quem rompeu o ciclo não foi quem tinha menos medo, mas quem decidiu não deixar o medo governar suas escolhas. A promessa não se cumpriu para os mais confiantes emocionalmente, mas para os mais responsáveis espiritualmente. Ruptura também exige humildade. Reconhecer que o ciclo se manteve por escolhas próprias não é fácil, mas é libertador. A pessoa deixa de se enxergar como vítima do processo espiritual e passa a se ver como participante ativo do que Deus está fazendo. Essa mudança transforma a relação com Deus. A fé deixa de ser um abrigo para a passividade e se torna uma parceria viva, onde Deus guia e a pessoa responde. Não há competição de papéis, há alinhamento. Quando a fé se traduz em ação, o deserto perde sua função de prisão. Ele continua sendo um lugar de aprendizado, mas deixa de ser um lugar de repetição. O caminho começa a ganhar direção e a promessa deixa de ser apenas algo distante. A ruptura não elimina desafios, mas elimina a estagnação. Não porque Deus mudou, mas porque a postura diante dele foi ajustada.
É nesse ponto que o ciclo começa a se quebrar de forma concreta, abrindo espaço para uma transformação que não depende mais de desculpas, mas de decisões sustentadas. A transformação acontece quando o padrão antigo deixa de comandar as decisões do presente. No deserto, o destino do povo de Israel não mudou porque Deus alterou a promessa, mas porque a postura diante dela finalmente mudou para alguns. A maturidade espiritual começa quando a fé deixa de ser apenas algo que se afirma e passa a ser algo que se responde. Não é um evento isolado, nem um momento emocional intenso, mas uma mudança sustentada de mentalidade que passa a produzir escolhas diferentes ao longo do tempo. Destinos mudam quando padrões são quebrados, e padrões só são quebrados quando alguém assume responsabilidade pelo que faz com aquilo que Deus já revelou. A transformação não apaga a história passada, mas redefine o papel que ela exerce. O Egito continuava existindo na memória do povo, mas não precisava continuar governando suas decisões. A fé amadurecida entende que experiências passadas explicam comportamentos, mas não justificam a permanência neles. Quando essa compreensão se estabelece, a pessoa deixa de usar o passado como desculpa e passa a usá-lo como aprendizado. Ela reconhece que foi limitada, condicionada ou ferida, mas decide não permanecer refém disso. A fé deixa de ser um abrigo contra a dor e passa a ser uma orientação para a superação. Nesse estágio, a relação com Deus se aprofunda. A pessoa para de se aproximar Ele apenas em busca de alívio e começa a buscar alinhamento. Ela entende que Deus não chama para uma espiritualidade infantil, baseada apenas em consolo, mas para uma caminhada madura, marcada por coerência, responsabilidade e crescimento. A graça deixa de ser interpretada como permissão para continuar igual e passa a ser reconhecida como capacitação para viver de forma diferente. A transformação não reduz a dependência de Deus, ela a torna mais consciente. A Bíblia mostra que aqueles que romperam o ciclo no deserto não eram mais favorecidos, nem espiritualmente superiores. Eles ouviram a mesma promessa, enfrentaram os mesmos desafios e caminharam pelo mesmo território que todos os outros. O que os diferenciou foi a resposta. Eles decidiram alinhar fé e prática quando muitos preferiram alinhar discurso e conforto. Essa verdade confronta porque desmonta a ideia de que o destino é decidido apenas por fatores externos. A transformação acontece quando alguém escolhe obedecer, mesmo quando isso exige enfrentar medos antigos e abandonar justificativas que pareciam razoáveis. A maturidade espiritual se revela quando a fé deixa de ser medida apenas pelo que se sente e passa a ser medida pelo que se pratica. Emoções variam, circunstâncias mudam, mas princípios permanecem. A fé transformadora não depende de entusiasmo constante, mas de compromisso contínuo. Ela se manifesta em decisões simples, repetidas e consistentes, que aos poucos constroem um caminho diferente. O ciclo antigo perde força não porque desaparece, mas porque deixa de ser alimentado pelas mesmas escolhas de antes. Essa transformação traz clareza. A pessoa passa a reconhecer com mais facilidade quando está tentando terceirizar responsabilidades ou usar a espiritualidade como fuga. Ela se torna mais honesta consigo mesma e, por isso, mais livre. A fé deixa de ser um escudo para evitar o confronto interno e se torna um instrumento de alinhamento. Quanto mais clara essa postura, menos espaço existe para a repetição inconsciente de padrões. A caminhada deixa de ser confusa e passa a ter direção. O destino muda quando a pessoa entende que Deus não está interessado apenas em levá-la a um lugar, mas em formar alguém ao longo do caminho. A promessa não é apenas um ponto de chegada, mas um processo de construção interior. No deserto, muitos queriam chegar, mas poucos aceitaram ser formados. A fé madura aceita ambos. Ela compreende que Deus não acelera processos negociando princípios e que cada etapa tem um papel na construção de alguém mais responsável, consciente e alinhado. Ao final, a pergunta que permanece não é sobre o poder de Deus, mas sobre a resposta humana. O ciclo se rompe quando alguém decide parar de repetir os mesmos erros, abandonar as mesmas desculpas e assumir a própria responsabilidade diante do que Deus já falou. A transformação não é inalcançável nem reservada a poucos.
Ela se torna possível sempre que a fé deixa de ser passiva e passa a ser viva, prática e coerente. Destinos realmente mudam quando padrões são quebrados. E padrões são quebrados quando a fé deixa de servir como explicação e passa a servir como resposta.